E aí, cara, assim, por falar em gastar aos tubos, Vitor Boni, a gente sempre traz esse nome aqui há um ano, pelo menos. Eu sei que é chato pra caramba. Thiago Mendes, eu sei, você não aguenta e eu não aguento. Mas o pessoal estava perguntando, ele vai pro São Paulo, eu vi que o Vasco tá querendo, tudo mais. Deixa eu deixar claro uma coisa pra vocês, não tem absolutamente nada nesse momento entre o São Paulo e o meia Thiago Mendes. Desde março foi decidido internamente que não valeria fazer uma nova investida pelas luvas que ele está pedindo, né? Então ele é um cara livre no mercado depois de, claro, sair do Al Rayyan. Tem possibilidades, tem muitos times interessados, então ele pede o quanto ele quiser e paga quem quer. O Vasco, pelo visto, topa pagar. O São Paulo, nesse momento, não está em conversas com o staff do Thiago Mendes. E acho melhor assim, Vitor Boni. Já foi essa novela. A gente falava dele ano passado, em julho do ano passado. A gente tá em julho de, cara, 25. Então, assim, ele é bom jogador? É, mas ele não é o último volante do mundo. E eu não faria nenhum movimento financeiro mais agressivo pelo Thiago Mendes. Show, passou por aqui, foi bem, legal, fez ali aquele fuzuê, via rede social, tentou ano passado, não deu. Ok, vira a página. Acho que ficar indo no mesmo nome sempre, para mim, é um erro. E bom, né, que seja feliz no Vasco, menos contra o São Paulo. Não adianta também fazer fuzuê na rede social e falar que quer voltar se você pede um valor que você sabe que o clube não consegue pagar, né? Em termos de luvas, como você disse. Ele pode pedir o que ele quiser para qualquer um, para qualquer clube que quiser contratá-lo, mas o clube tem a opção de falar: não, não podemos e não vamos pagar. Então, se ele quer tanto voltar para o clube, ele poderia tentar se encaixar. Também é uma opção dele. Não quer se encaixar dentro da realidade financeira? Então, tudo bem, não vem, tá tudo certo. Eu acho que o Marcos Antônio, ele supre essa função, supre essa vinda do Thiago Mendes, né? É o cara para o meio de campo, não precisa manter o Marcos Antônio e também trazer o Thiago Mendes. E fora que São Paulo não pode pagar, não pode pagar. Tem que pensar em melhorar a sua situação financeira. Não dá mais para ficar fazendo loucura. Claro, tem que ter times competitivos, não é mais aquela coisa do fechar a torneira completamente e montar um time para sofrer o ano inteiro. Até porque o futebol brasileiro ele está mais rico, os clubes estão mais ricos, os clubes estão gastando mais, as SAFs chegaram. Então, você fechar a torneira completamente quer dizer que talvez você corre um grande risco de realmente ser rebaixado, cair, viver uma tragédia sem precedentes. Mas também não dá para fazer loucuras. Para um jogador que viveu as últimas 2 temporadas no Catar, que fez pouco mais de, acho que 31, 32 jogos nas últimas 2 temporadas, uma incerteza, acho que essa é a palavra que define o que é o Thiago Mendes hoje, não dá para fazer loucura e gastar muito. Eu acho que a permanência do Marcos Antônio supre completamente essa necessidade. Exato. E aí, Boni, ainda nessa linha de quem não vem, de quem foi especulado, quero falar de Biel Teixeira, Gabriel Teixeira, jogador da equipe do Sporting, também especulado no São Paulo Futebol Clube, e aí vai na mesma linha do Mendes que a gente comentava. Também não vem pelos valores, né? O Sporting quer uma venda direta por 7 milhões de euros, é o que eles pedem no mercado para vender este jogador. E aí, enfim, São Paulo queria empréstimo com uma opção de compra, tentou esse modelo, não interessou, então não tem mais conversa nesse momento pelo Biel Teixeira do Sporting e dizem que o Corinthians quer pagar este valor. Acho que por esse valor, Boni, assim, nem dá pra gente cogitar conversar. Seria um cara que, assim, talvez seria interessante pro elenco, talvez, mas 7 milhões de euros não é preço para Gabriel Teixeira, com todo respeito ao jogador. Não é, não é. É um valor que o São Paulo não pode gastar por quase ninguém, né? Por ninguém. Por melhor que fosse o jogador, o São Paulo não poderia gastar. Biel Teixeira é também uma situação que a gente não tem a exata noção do que seria dentro desse elenco de São Paulo. É uma opção interessante, como você falou? Claro que é. Se pudesse trazer, se estivesse nadando em Rio de Janeiro, talvez seria interessante trazer, talvez, mas o São Paulo tem que saber fazer escolhas. Muita gente está falando do Corinthians aqui nos comentários, até porque você trouxe a informação que é possível, talvez que pinte por lá. O Corinthians viveu uma situação parecida, trouxe uma incerteza. O Igor Coronado gastou por vários meses 2 milhões, quase 2 milhões de salário para ele. No final saiu porque não conseguiu render. É uma aposta, uma incerteza. E você paga caro por uma incerteza. Na situação que o São Paulo está agora, não tem como. O São Paulo não pode se dar o luxo de fazer esses movimentos. Tem que ser bastante certeiro nas contratações que vai fazer. E eu não acho que o Biel Teixeira, por mais que seja uma opção interessante, valha esse esforço financeiro que o São Paulo teria que fazer
esses 7 milhões que você informou. Boni, tem que ser aquela movimentação pontual, né? O São Paulo tem que colocar o scout para trabalhar agora, né? A gente fala que desde 2017 o São Paulo não dá uma scoutada mirabolante que dá certo como foi o Arboleda, né? Não vai falar que o Jamal Lewis foi scout, não foi scout. Ele foi indicação empresarial, isso tem outro nome. Acho que o último scout, ou enfim, tentativa de scout foi o Santiago Long, que esse sim foi indicado pelo scout do São Paulo e que não foi um cara aproveitado. Mas, cara, dá uma escaltada certeira, assim, buscar um ponta, buscar um zagueiro, buscar um cara que faça diferença, um meia, camisa 10. Acho que é algo que você precisa buscar no mercado da América do Sul, senão você vai sempre nos óbvios, né, nos nomes que tem aí 15 sondagens, aí você paga caro. Então, assim, faz sentido você ir sempre nos alvos mais óbvios? Não, acho que faz sentido para um Flamengo, que seja, né? Então, assim, a gente fala da situação do Juan. Ele custa quase, assim, cara, 30 milhões. Isso para o São Paulo é incogitável. Talvez para um, sei lá, Palmeiras, Flamengo, para um Galo, que seja, o Galo tá mal das pernas, Botafogo, que seja, esse valor faz sentido para um cara para compor elenco. Para o São Paulo não, tem que chegar para ser titular um cara por esse valor. Então não faz sentido compor esse elenco com peças tão caras. Nem, então, o Mendes e nem Biel Teixeira virão para o São Paulo. Vale passar essa informação para a galera, que é bom, né, Vitor Boni? A gente tira a expectativa, né, grande, né? Acho que alguém não está com uma expectativa muito grande pelo Biel Teixeira, mas vale trazer essa informação.